salve família, Igor Souza na área. Hoje eu estou aqui em Atibaia, interior de São Paulo, ao lado do grande violonista Rafael Schmidt. A gente vai fazer nossa segunda apresentação juntos. Estou muito feliz de estar aqui com ele, tocar com ele é sempre maravilhoso, como vocês puderam assistir. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele aqui, saber um pouco mais da história dele, do violão dele, da formação dele e de toda essa bagagem, influência que ele traz consigo no violão de 7 cordas, mas de um outro lado, da música caipira, da música brasileira, na sua essência. Rafa, prazerzão estar contigo aqui, meu irmão. Prazer, tudo meu, bom demais. Cara, e conta um pouquinho pra gente, assim, de cara já dá pra ver que você tá com um violão diferente, um violão de 7 cordas diferente. Sim. Cara, isso aqui é assim, meu início na música, eu fui criado aqui na roça, em Bragança Paulista. E meu pai era um cara que amava música popular brasileira, teve muito contato com a música caipira. Então fui criado na roça e aí eu ficava enchendo as paciências dele para aprender a tocar, para aprender a cantar. E aí a gente não tinha instrumento, e na roça eu ia carpindo maleira, a gente plantava, eu ia carpindo maleira, ele a outra, e ele ficava me ensinando a fazer a primeira e a segunda voz da música caipira, né? Caramba. Então meu primeiro instrumento de cara foi a voz, né? Aprendendo essa linguagem da música caipira. Daí mais tarde ele colocou corda num cavaquinho, eu tentei fazer um cavaquinho lá e... Seu primeiro instrumento foi o cavaquinho, então? Depois da voz, claro. Sim. E aí comecei o choro, porque ele tocava bandolim. Aí depois, né, a situação foi melhorando, fomos tendo instrumento. E aí eu tocava cavaquinho para ele tocar bandolim. E mais tarde conheci o violão de 6 cordas. Foi uma paixão, né, bicho? É sempre, né, bicho? O violão não tem jeito, não tem jeito. Não tem como. Aí comecei a estudar violão, mas estudando uma onda erudita, assim, né? Violão erudito começou primeiro? De tirar as peças e foi uma baita escola, né? E aí essa foi a tua formação toda? Você estudou com quem? Como é que foi esse teu processo assim, de aprendizado? Aí nessa do violão, meu primeiro professor foi o Rafael Cardoso, que é meu vizinho aqui. Hoje a gente está aqui em Atibaia, né? Isso. E eu moro do lado da casa do meu primeiro professor de violão, que é um baita violonista. Aí comecei ali e eu lembro de ter assistido Trio Quintessência. Marcou minha... Falei, nossa, eu quero tocar esse... Quem eram os integrantes do grupo? Ale Ferreira, bandolim, Júlio Ortiz, cello e o Alessandro Penese no violão. E o Penese já tocava 7 cordas, né? 7 cordas. Aí eu assustei, assim, foi assustador ver o Penese tocando, né, cara? Ele é incrível, né? O Penese é um grande mestre que a gente tem. Grande mestre, técnica grande referência, né? Apuradíssima, né? E aí comecei a estudar com o Penese. Você foi fazer aula com ele depois? Fui fazer aula com ele. E aí você foi pro 7 cordas já ou ainda no 6? Eu fiquei no 6, aí tive uns 7 cordas para acompanhar o pai, assim. Mas eu não me aprofundei na história como um violonista acompanhador, né? Sim. Fui sempre pro solo, então fiquei muito tempo no 6, aí quando tinha alguma coisa para acompanhar ia pro 7, mas não me aprofundei nessa escola do Dino, sabe? Sim. Do acompanhamento, das baixarias e tudo mais. Eu lembro, rapaz, eu cheguei a comentar isso contigo da primeira vez que a gente se encontrou no ano passado, que eu te assisti muito no Seu Brasil, não é? Que você tocava, acompanhou uma galera, não foi? De violão de 6. Lancei meus discos lá. E aí eu assistia os vídeos do Senhor Brasil, assim, dos meus grandes ídolos, e tinha lá o Rafa tocando e tudo mais. Depois você fez uns vídeos também para Caimbé, né? Não foi? Caimbé. Nossa, no começo os primeiros, no começo da fábrica. Eu lembro de assistir os seus vídeos, eu era, guri, sei lá, uns 10 anos atrás, isso tem, não tem? 2014, por aí, 13, 14. E aí, por coincidência da música e dos bons encontros, 10 anos depois eu encontro com o Rafa, a gente fez um concerto maravilhoso ano passado, né? E de primeira vez, chegamos aqui na casa dele, falamos assim, o que a gente vai tocar? Vamos tocar isso e casamento perfeito. E aí a gente prometeu fazer um disco, ficou na gaveta, mas agora tem que sair, né? Não vai ter jeito. Agora agora você está mais perto. Não tem como. Mas e aí, me conta, como foi levando esse teu caminho do violão de 7 cordas e da música caipira, como é que é essa forma de tocar, essa influência, essa técnica, o que muda, como é que você faz? Porque você falou que você não tem essa linguagem do acompanhamento, do fraseado e tudo mais. E aí, como é feita essa forma de tocar? Como se dá essa técnica? Então, meu irmão, tudo aconteceu assim, ó. Eu comecei a acompanhar, né, eu estudando violão erudito e tal.
eu conheci um violeiro chamado Neto Stefani, e aí eu comecei a acompanhar. Ele é um baita violeiro, toca instrumental, umas músicas instrumental. E aí eu comecei a acompanhar ele com essa ideia do choro, com essa bagagem que eu já tinha. E sempre tentando tocar choro, né? Sempre tentando ser um solista. Estudei flamenco depois, que abriu minha mente pra caramba. Inclusive essa tua técnica de mão direita, os 3 dedos, estudei bastante, alçapu, as coisaradas todas. E aí eu conheci o Gabriel Selvagem, que é um baita violonista gaúcho. E a gente gravou um disco e fomos lançar no Rio Grande do Sul. E a gente foi convidado para participar do Festival da Barranca, que é um festival onde nasceu a música gaúcha, assim. E lá todo mundo ficou me chamando de caipira. Não no sentido pejorativo, Sim. mas... E eu voltei com aquilo na minha cabeça, cara, porque eu falei, pô, eu gravei vários discos, trabalhei sempre, mas eu sou caipira e não fiz nada pela música caipira. E aí, voltando da viagem, eu peguei o violão, sentei uma tarde, assim, comecei a fazer arranjo para as músicas que eu ouvia na roça. E aí nasceu o Violão Caboclo, que é onde eu falo que foi meu reencontro com a minha música, assim, a música que me toca, que é fácil, né, para mim. E é isso, assim, foi esse reencontro, aí trazendo toda essa bagagem da música, né, do choro, do samba, do flamenco, trazendo ela pra minha música, assim, né, da música caipira. E você pode tocar um pouquinho, um trechinho de alguma música dessa? Posso, lógico. Pra gente poder ouvir como é que é essa sonoridade aí? Lógico, tem uma música muito linda do Eupídio dos Santos, que chama Casinha, Você Vai Gostar. Você Tem vai gente gostar, que conhece você vai como gostar. Casinha Branca, né? Coisa linda, bicho, coisa linda. E dá pra ver as suas influências também aí, do choro, Sim. do flamenco, na técnica, arranjo seu também. Isso. Coisa mais linda. Isso tá no seu disco, Violão Caboclo, Violão esse arranjo. Caboclo. Isso. Você lançou quando esse álbum? Em 2021. E é violão solo. Violão solo. Maravilha. Aí no disco tem a participação do Diamandu. Ele fez a música do João Pernambuco, Estrada do Sertão. Maravilhosa. Essa eu não conheço, do João Pernambuco. Bem bonita. Então fica a sugestão aí, Violão Caboclo, Rafael Schmidt, todas as plataformas digitais, né, pra ouvir. Isso aí. Pô, bom demais, bicho. Então, Rafa, bom demais bater esse papo com você. Prazerzão, Obrigado, mais irmão. uma vez. E o nosso disco vai ter que sair em breve, não vai ter jeito. Veja se vocês estão a fim de ouvir um álbum desse duo aqui maravilhoso. Eu, com minhas influências do samba, do choro, do carnaval, Rafael com esse violão de 7 cordas maravilhoso, super diferente, influência flamenca, influência também do choro, da música caipira. Ficou uma combinação maravilhosa e é muito bom tocar com você, é fácil esse diálogo assim, e a gente funciona muito bem tocando juntos, né? Pra mim é um prazerzaço. Mas eu acho que é isso, né? Eu falo bastante isso, que a música nasce antes do instrumento, né?
a nossa relação, né? A amizade, o ser humano, né? Isso Eu acho que isso é fundamental, a coisa mais fundamental que tem. A música, ela promove esses encontros e essas conexões que vão além do nosso instrumento, sim, né? com certeza. Vai na nossa alma, enfim, no nosso espírito. Se não tiver isso, não funciona. Não funciona, exatamente, exatamente. Vamos tocar uma saideira aí? Bora. Vamos delas. Tá bom demais, velho. Irmão, Obrigado, Rafa. obrigado, velho.